Estamos de volta. O programa de hoje é sobre regramento condominial em tempos de números recordes da pandemia. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, que tem informações muito interessantes. E a gente está tentando dar um caminho, uma luz para você, síndico, que mora na maioria das cidades que não tem incluso no decreto-lei a parte condominial. Poucas cidades brasileiras têm a definição pelo seu governante. Quem define é o síndico, quem define é o condomínio. E aí os problemas ficam grandes. Alexandre, a gente terminou aqui deixando algumas bolas levantadas para vocês. E talvez a mais complexa, a mais difícil é a questão das festas nas unidades autônomas, né? Fora do ar aqui a gente já contou alguns casos absurdos. A gente tem uma dificuldade de lidar com isso em termos legais muito grande. E esse vira um grande problema para os condôminos de maneira geral e, obviamente, para o síndico. Uhum. Como lidar? Como que você está lidando com esse novo momento, essa nova regra, esse novo desrespeito por alguns condôminos, alguns moradores? Pois é. Realmente, quando se trata de situações dentro das unidades autônomas, a gente está falando na seara do direito privado, né? É uma fronteira entre o que você pode definir para o direito interno das unidades e também o entorno daquele apartamento na convivência com os demais moradores. Realmente é bastante complexo, bastante difícil. A questão, por exemplo, de você ter reuniões com familiares ou amigos é algo muito delicado de você administrar. Questão de obras também que gera barulhos é outro problema, para a gente falar em outro momento, né? Mas essa questão de reuniões realmente é complexa. Então você tem que levar a coisa muito na conversa no primeiro momento e no limite, se houver exageros, você tem que definir algumas regras. As regras quanto mais claras e escritas de uma forma simples e objetiva for, facilita a sua vida, né? É difícil quando você não tem regras muito bem definidas. Em relação a essas questões internas, a gente tenta levar primeiro pela conversa, no limite, se houver um incômodo demais por causa de barulho, por causa de circulação de gente que entra e sai no condomínio, eventualmente a gente pode apelar para algumas outras cláusulas da convenção, regimento, que diz respeito ao incômodo aos outros moradores, né? A gente tenta não chegar a esse ponto, mas em algumas situações a gente tem que chegar nesse limite mesmo. Rubens, em algum condomínio seu entrou um regramento novo? Regulamento novo não, mas a gente está fazendo com que o regulamento interno e a convenção sejam obedecidas ao pé da letra. Nessa questão das festas, né, a gente não pode impedir que as pessoas transitem, né, é o direito individual. Mas desde que eles não façam nada que contradiga o regulamento interno. Então a gente está pegando muito com barulho, tempo, né, circulação de pessoas, obras a gente, por ser feriado, todas fechadas, mas existem as exceções. O cara está entregando um apartamento, como é que eu faço para o cara não entregar o apartamento? Como o cara faz para não mudar de apartamento? Né? Não, e lembrando que a gente está nesse momento mais crítico, acho que é umas 2 semanas, né, aproximadamente. Uhum. E entramos nessa semana que alguns lugares do Brasil estão nesse feriado prolongado, né, que os prefeitos deram para ter mais pancadão, mais churrasco, tudo é muito inteligente, né, o que eles fizeram. E, na minha opinião, desculpa a sinceridade, e a gente deve ter ainda, no mínimo, mais algumas semanas, se não meses. Foi prolongado até o dia 11, né, pelo governo do estado, a questão aqui em São Paulo, da fase roxa. Então, o que a gente está fazendo dentro dos limites que a gente acha que são convenientes ao próprio condomínio, estabelecendo regras, seguir o que está na convenção e no regulamento interno. Apertar mais, né? Tem que apertar mais. Então, festas, a gente passou do horário, a gente começa a pegar no pé. Então, o vigilante, o porteiro liga, não dá, a gente manda advertência, para as pessoas entenderem que aquele momento é um momento difícil, é um momento crítico. As pessoas estão perdendo familiares e não dá para ver o cara da frente do teu apartamento, ou de baixo ou de cima do seu, fazendo festa. É uma situação extremamente complicada, né? E que as pessoas, aquela questão do bom senso é muito relativo. O seu bom senso não é o meu, não é da coletividade. E o seu bom senso, às vezes, pode estar com desvio de função. Né? Então, você precisa ter um pouquinho mais de discernimento do que fazer. Mas, assim, de boa. Coisas novas não dá para aplicar. Né? Logicamente, como a gente está em época de pandemia e existe, sim, um regramento
para o síndico de que ele deve fazer aquilo que for conveniente para evitar que se dissemine algum tipo de contaminação interna, isso existe em todas as convenções, a gente está usando isso também. Então, as proibições, as restrições, a diminuição de circulação, a questão de elevadores, a gente tem muito isso, né? O bom senso, olha, se a pessoa não quer dividir o espaço com você tem que respeitar. Tem gente que não acha assim, tem gente que reclama que, olha, a pessoa não me deixou entrar no elevador, mas é um direito dela. Durante esse período é um direito dela, um direito individual dela de se proteger. Tem famílias, tem crianças. Não é preconceito. Não é preconceito, é diferente quando você fala, olha, o cara não deixou a empregada subir junto com ele. Sim. Não é isso. A gente está se precavendo agora de uma doença que é muito grave, né? Que agora está num... A gente está falando em terceira onda já na Europa. Sim. Nós estamos na segunda onda no Brasil que nem acabou a primeira. Então a gente veio de um decreto que acabou em outubro de 2020 e está na continuidade. Isso e ainda vai ficar pior ainda, porque a gente tem dificuldade, inclusive com os governantes que não se entendem. Exato. Ou até o oposto, né, disso. Alexandre, a gente tem a questão, já falamos da dificuldade de regramento nas unidades autônomas, mas a gente tem normalmente no regramento do regulamento interno, da convenção dos condomínios, pode ir na piscina com mais 2 convidados, ou pode ir na quadra com mais 2 convidados. Nesse momento, acho que o ideal é mudar esse regramento, até de maneira compulsória, né, de que não tem a opção de nesse momento não vai descer, é só a família, tem que reservar horário, tem que manter distanciamento e ver se vai ser cumprido e se não for cumprido, fechar de uma vez. Exatamente. É assim que você tem feito? Vocês têm mudado um pouquinho o regimento interno, entre aspas, né? Ou colocado novos regramentos na questão do uso das áreas que você mantém aberto em alguns condomínios? Bem, essas decisões que a gente toma, né, em termos de procedimento para uma situação excepcional, né, ela não faz parte do regimento nem da convenção, mas, como eu disse antes, a gente tem a prerrogativa de definir com o Conselho essas situações especiais. Então, deve ser tratado como regra a partir do momento que a gente comunica e está sujeito a advertência e multa, como o Rubens falou. Em relação aos poucos equipamentos que a gente ainda tem permitido em alguns poucos condomínios, porque na maioria deles a gente tem fechado tudo, praticamente a gente proibiu a entrada de visitantes, né? Mesmo naqueles onde o regulamento permite que você possa levar 1 ou 2 convidados. Nesse período a gente está proibindo... entrada na área comum. Na área comum, totalmente de... Quem entrar, entra na unidade. Exatamente. Não o tráfego... Sim, o transitar das pessoas, mas o uso do equipamento. Isso, né? O trânsito ele tem que estar sempre respeitando as regras de higiene, né? Cuidado com a limpeza das mãos, uso da máscara obrigatório, né? Já teve situação no começo da pandemia que um morador num dos condomínios que eu administro, ele recebeu visita em casa e as pessoas chegaram na portaria, subiram o elevador e estavam sem câmera. Infelizmente foi obrigado a dar advertência para essa pessoa e depois não se repetiu mais esse problema, tá? Mas realmente você tem que colocar essas regras de forma muito clara, né? E tem que ser rigoroso, como o Rubens falou, tanto no que é a regra corrente do regulamento, como nessas situações excepcionais onde você define regras excepcionais em prol da proteção da maioria, você também tem que seguir à risca. Rubens, tem alguns condomínios que fecham, tem alguns condomínios grandes, né? Perfil clube, que fecham todas as áreas comuns ou muitas áreas comuns e tem um espaço muito grande, um pátio muito grande, um local de veiculação muito grande. E aí as pessoas ficam nesses locais. Eu já vi condomínio proibindo agora ficar também nesses locais. Qual é a sua visão como síndico nesse ponto? Então, porque as pessoas começam a caminhar nesse local, as crianças brincam nesse local. Como que você vê a proibição também de fechou a área, não tem ninguém mais, lockdown no condomínio, vai? Então, vamos lá. A gente tem primeiro o processo de estresse entre as pessoas. Os adolescentes e as crianças, elas têm grupos, elas formam grupos. Então, quando você não fecha tudo, e é impossível dar lockdown para a área geral, não dá para fazer isso, infelizmente não dá para fazer isso. Elas acabam se reunindo. Então, por exemplo, teve condomínio grande que eu abri a quadra. Mas por que eu abri a quadra? Porque eu tive uma pressão muito grande das pessoas, porque elas estavam começando a jogar bola na grama do condomínio. Em áreas em que você não pode transitar, não pode pisar,
E você estava brincando ali porque não existia um espaço. Então, assim, é muito mais fácil controlar as pessoas dentro de um ambiente restrito do que efetivamente deixar que elas circulem por todo o condomínio. Então, você vai pegar uma criança jogando bola dentro do pet care. Eu vou puxar uma coisa agora, se vocês quiserem dar a opinião de vocês, seria rico, a questão de hipocrisia, né? Então eu vou dar um exemplo. Parque. É que os parques no Brasil, acho que todos são fechados. O parque fica fechado, aí você passa no parque, tá todo mundo correndo em volta do parque. Aonde vai disseminar mais contágio? As pessoas aglomeradas correndo em volta do parque ou uma abertura do parque com regramento e limitações, né? Então isso que você falou é uma coisa. O que vai trazer, o que adianta você fechar o parquinho das crianças se do lado do parquinho estão todas brincando ainda justo? É mais fácil você regrar o parquinho. Então acho que existe também uma hipocrisia, minha visão, ou uma facilidade de você... eu fechei o parque, no caso do prefeito, do governador, eu fechei o parquinho. Só que você está vendo que, na prática, naquele condomínio, você está prejudicando, porque ali estão se aglomerando mais pessoas. E aí ter não sei se a palavra certa é essa, mas ter o culhão, muitas vezes, de ir lá e falar, não, já que está aglomerando aqui, eu vou abrir o parquinho, porque a gente consegue regrar e ter menos gente. E quem não quiser, não desce. Então, mas mesmo assim, mesmo com essa ideia de que quem não quer não desce, gera ainda problemas. Tem muita gente que reclama, olha, tem muita gente aglomerada. Você tem a opção de não descer, mas é aquela coisa, ela está vendo muita gente. Não sei se isso é uma preocupação dela com relação aos demais ou se é só uma sina de que, olha, eu estou vendo muita gente junta, eu não quero todo mundo assim porque eu sou contra. Então a gente está tendo que tomar algumas medidas que às vezes desagradam as pessoas, mas você precisa ter, como eu disse a você, o bom senso. Dizer que as pessoas não podem circular pelo condomínio, você não pode. A gente não está em lockdown. Tá? Se fosse lockdown, era até mais fácil para a gente. Mas como não estamos em lockdown, a gente está tratando por bom senso. Então, como a gente via as pessoas juntas em áreas comuns, a gente abriu algumas áreas. Então, o parquinho está aberto. O que a gente precisa tomar cuidado é, as pessoas precisam estar conscientes. Então, os adultos têm que estar... Difícil a criança usar, mas os adultos têm que estar usando a máscara. É uma coisa que a gente está pedindo. E está dando a advertência. Álcool gel. Álcool gel a gente tem em todas as áreas, inclusive está gastando bastante. Está faltando produto no mercado, inclusive, já de novo. Sim. Quando abriram as escolas, faltou bastante, porque as escolas também compraram muito. Então, os condomínios foram afetados na parte de compra, de aquisição, e a gente usa muita coisa disso. Né? Álcool gel, álcool líquido, os funcionários precisam de máscaras. Está difícil até de comprar máscara agora. De novo, né? De novo. Alexandre, sua opinião sobre esse assunto polêmico que eu levantei? Realmente, o ser humano de uma forma geral é polêmico, né? Acho que opinião cada um tem a sua, né? A gente corre o risco de ser hipócrita ou ser incoerente em algumas situações. Eu acho que os governantes também, se eles erraram ou acertaram, acho que está todo mundo quebrando a cabeça para tentar achar os meios certos, mas de fato ninguém tem a resposta pronta, né? Mas uma coisa que está mais evidente agora na situação que a gente vive é algo que a gente sempre percebe desde sempre nos condomínios, que as pessoas elas gostam que os outros respeitem as regras, mas quando elas são cobradas de determinados comportamentos e regras, elas se sentem até ofendidas às vezes de serem cobradas, né? Quer dizer, a regra vale para os outros, mas não deveria valer para mim. Isso, infelizmente, é um ser exemplo humano, né? muito. A gente teve aqui, estamos de São Paulo, né? Um exemplo muito claro são o nosso governador quando fechou tudo foi para Miami, se não falei a memória. Foi e voltou, né? Mas, voltou porque teve Então, uma repercussão muito negativa. Né? E o nosso prefeito foi pro jogo final do Santos e Palmeiras, né? Isso. Então a gente tem muito isso de exemplo. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Infelizmente, o umbigo muito grande. Pois é. Eu vou chamar agora um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, morador intolerante. Temos que ter tolerância. Você não é o dono da razão. Existem opiniões diversas, mas você tem que respeitar o regramento. Você tem que respeitar a legislação. Não seja intolerante, mas seja respeitador. Tenha respeito e tenha tolerância. É o que nós precisamos nesse momento para que todos passamos com saúde física e mental por essa pandemia, infelizmente, que tem deixado tantos mortos e tantas pessoas
desequilibradas em termos de ansiedade, em termos de depressão. Temos que ter um pouco de mais compaixão, um pouco de amor maior para que os que passaram, que vão ser a grande maioria, de levar a vida para frente sem traumas pelo que estamos vivendo. Fico alerta. Rubens, sua vinda aqui é sempre rica. Obrigado pela sua presença e volte o mais breve possível. Eu agradeço novamente a presença, né, e a oportunidade de debater esses assuntos que são tão difíceis para a vida condominial, né, e precisam ser abordados sempre que possível. Muito obrigado. Alexandre, da mesma forma, suas participações sempre muito importantes para o nosso público. Volte o mais rápido possível para a gente continuar discutindo esses pontos. Obrigado, Ricardo. É sempre um prazer estar aqui contribuindo, aprendendo junto, né, com os colegas. Um prazer estar aqui com o Rubens, que além de companheiro de trabalho, é um grande amigo aí. Um prazer muito grande. E você que está em casa, mais uma vez, convoco a disseminar informação de qualidade. O papo que a gente teve aqui hoje foi muito interessante e deve ser disseminado ao máximo de pessoas possíveis para que a gente consiga cada vez mais qualificar e profissionalizar esse segmento. E semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.